Olha, já pararam para pensar se a cidade onde a gente mora, sabe, se ela está mesmo preparada para o nosso futuro? Pois é, com a população brasileira envelhecendo, essa é uma pergunta que bate na porta de todo mundo. Hoje a gente vai mergulhar nisso. Vamos entender juntos como as políticas públicas podem e mais devem transformar os nossos espaços para acolher de verdade todas as idades, garantindo uma vida digna e, o que é super importante, ativa para as pessoas idosas. É isso mesmo. Para muita gente, a porta de casa não é o começo de um passeio, é o início de uma maratona. Pensa só, uma simples ida ao mercado ou à pracinha ali da esquina pode virar uma aventura cheia de perigos. Tudo isso numa cidade que, vamos combinar, muitas vezes parece que esqueceu de quem ajudou a construí-la. É que a gente pensa em integração, em inclusão, e logo imagina, sei lá, um programa do governo, algo feito num escritório. Mas a verdade é que a verdadeira inclusão, ela começa aqui fora, no chão que a gente pisa, literalmente. Ruas seguras, calçadas que dá para andar, praças que te convidam para sentar. Essa é a base de tudo. É o primeiro passo, e talvez o mais importante, para uma sociedade que realmente acolhe todo mundo. É só a gente pensar no dia a dia, né? Aquela calçada toda quebrada, um meio-fio super alto, sem nenhuma rampa, ou aquele ponto de ônibus que não tem um banquinho para sentar. Para muita gente, isso é só um incômodo, mas para uma pessoa idosa, isso é outra coisa. Funciona como se fossem muros invisíveis, muros que isolam, que prendem a pessoa em casa e que transformam a cidade num labirinto. Tá, mas e aí? Como é que a gente começa a derrubar esses muros? Bom, a resposta, por incrível que pareça, não é nenhum bicho de sete cabeças. O caminho passa por entender quais são as necessidades fundamentais para envelhecer bem. Basicamente, são três eixos, três pilares que sustentam uma cidade que é de verdade para todo mundo. E o que eu acho genial aqui é como um problema que parece gigante pode ser organizado nesses três pontos bem claros. Olha só, necessidades físicas, como rampas e bancos, informativas, com placas que a gente consegue ler, e as sociais, que são os espaços de convivência. Ou seja, não é só sobre concreto e obra, né? É sobre criar um ambiente que conversa com as pessoas, que orienta e que conecta. É a combinação perfeita do físico, do informativo e do social. E o legal é que essa preocupação, felizmente, não é só aqui do Brasil. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, criou um projeto global, um selo chamado Cidade Amiga do Idoso. É justamente para reconhecer as cidades que são pioneiras nessa transformação. E o Brasil, olha só, não só entrou nessa onda, como abraçou a ideia e ainda deu um jeitinho de inovar. No fundo, o que se busca com isso é algo simples, mas muito poderoso. É redesenhar as cidades para que envelhecer não seja sinônimo de se aposentar da vida, sabe? Pelo contrário, é para continuar sendo parte ativa da comunidade, contribuindo, aprendendo e, claro, vivendo com tudo que você tem direito. Saúde, participação e segurança. Vamos guardar bem essas três palavras. Elas não são só conceitos bonitos, não. São os alicerces de uma vida digna. A OMS sacou que para envelhecer bem, a gente precisa de muito mais que só médico. A gente precisa se sentir parte de alguma coisa. E, claro, se sentir seguro no nosso lar, que é a própria cidade. E é aqui que a gente vê o tal do jeitinho brasileiro no seu melhor sentido, porque o estado de São Paulo não só pegou esse modelo global, ele foi lá e enriqueceu a ideia. Adicionou um elemento novo super importante que tem tudo a ver com a nossa realidade e o que a gente precisa. E não é só teoria, não. Já tem um monte de cidade no Brasil com essa certificação internacional. De Porto Alegre, lá no sul, até Jaguariúna, em São Paulo. O mapa do Brasil já está sendo redesenhado por lugares que estão provando que essa mudança é sim totalmente possível. E esse selo, ele não é só um quadrinho na parede, é um compromisso de verdade com o futuro de todo mundo. Lembra daqueles três pilares da OMS? Saúde, participação e segurança? Pois é, São Paulo foi lá e fez algo genial. Adicionou um quarto pilar, a educação. E essa decisão, olha, ela muda tudo. Muda completamente a nossa visão sobre o envelhecer, porque ela reconhece que a nossa capacidade de aprender, de ensinar, de contribuir, isso aí não tem data de validade. Mas, calma aí. Educação para a pessoa idosa. O que isso quer dizer na prática? Se veio à mente aquela imagem de uma sala de aula tradicional, pode esquecer. A gente está falando de um universo de possibilidades, de coisas que mantêm a mente ativa, o espírito jovem e, principalmente, a pessoa conectada com o mundo de hoje. Isso vai desde reduzir o analfabetismo, que ainda é uma realidade, até oferecer requalificação profissional, porque muita gente idosa ainda está nativa, sustentando a família, e, claro, capacitar os profissionais de saúde.
No fim, é sobre dar ferramentas para que as pessoas idosas continuem sendo a força que sempre foram. É investir nesse capital humano que construiu o nosso presente e que ainda tem muito a oferecer. Bom, a gente falou muito da parte física, do espaço, das calçadas, mas de que adianta ter a cidade toda acessível se o emocional não está bem? Agora, a gente vai conectar todos esses pontos. Vamos entender como a arquitetura de uma cidade pode mexer diretamente com a nossa saúde emocional. Essa frase é forte, né? Chega a ser um soco no estômago. Ela resume perfeitamente a luta diária contra um estereótipo, um preconceito que diminui, que dói. Por isso, quando a gente fala de dar autonomia na cidade, a gente está falando de dar o poder para cada pessoa idosa reescrever a própria história longe desses rótulos. Pensa bem nisso. Uma simples rampa de acesso pode ser o melhor remédio contra a solidão. Um ponto de ônibus seguro, bem iluminado. Isso pode ser o passaporte para encontrar os amigos, para manter a vida social ativa. Ou seja, cada detalhe da infraestrutura da cidade é, na verdade, uma ferramenta poderosa para cuidar da saúde mental de todo mundo. No fim das contas, a gente pode pensar nisso tudo como se fosse uma grande reforma na nossa casa. Sabe? A gente ajusta um móvel aqui, cria um acesso ali, derruba uma parede que atrapalha. Tudo para quê? Para que todo mundo da família, dos mais novos aos mais velhos, possa circular livremente e sentar junto na mesa, compartilhando a vida com conforto e dignidade. Então, fica a reflexão para a gente levar daqui. É só olhar ao redor na nossa rua, no nosso bairro. Será que a gente está construindo um lugar onde todo mundo vai poder envelhecer junto, com alegria e respeito? A resposta que a gente der para essa pergunta hoje vai moldar o futuro de todos nós. E aí, pessoal do Clube dos SUAS, se essa análise fez sentido, compartilhe com mais gente, vamos espalhar essa ideia. E não esquece de seguir o nosso canal para a gente fortalecer cada vez mais essa discussão tão importante.